Olá! Na aula de hoje, a gente vai aprender mais sobre o núcleo e sobre as estruturas que compõem o núcleo e estão inseridos dentro dele. Nosso foco principal vai ser a estrutura que compõe a carioteca e as estruturas internas ao núcleo, principalmente os cromossomos. Mas a gente também vai contextualizar todas essas estruturas aos papéis que elas desempenham e as consequências biológicas que essas estruturas trazem para os organismos. Como vocês sabem, o núcleo é uma das características que vai diferenciar as células procariontes de células eucariontes. O núcleo, normalmente, ele está localizado na região mais central da célula, mas isso não é uma regra. Ele ocupa cerca de 10% do volume total da célula e no seu interior vai estar guardado a maior quantidade de DNA que existe na célula, exceto o DNA das mitocôndrias e o DNA dos cloroplastos, que cada uma dessas estruturas, como vocês sabem, tem o seu DNA próprio, mas a gente diferencia os DNAs dessas duas organelas do DNA que está no núcleo, chamando o DNA do núcleo de DNA nuclear ou DNA cromossômico, enquanto que os outros DNAs são os DNAs ribossomais e os DNAs dos cloroplastos. O núcleo é composto de diversos componentes e a gente vai analisar agora cada um desses componentes. Ele é composto primeiramente por uma membrana nuclear ou envoltório nuclear ou carioteca que vai delimitar esse núcleo e é composto de duas membranas. Então existe uma membrana interna, uma membrana externa e entre as duas membranas existe um espaço perinuclear. Essa membrana nuclear ela é contínua à membrana do retículo endoplasmático. Então, do lado externo dessa membrana existe também ribossomos conectados no lado externo da membrana, da mesma forma que no retículo endoplasmático rugoso, porque eles dois são contínuos. E para que as estruturas entrem e saiam do núcleo, existem alguns poros compostos de proteínas que vão selecionar o que pode entrar e o que pode sair. Da mesma forma que a membrana plasmática, a membrana nuclear, ela também tem permeabilidade seletiva. Então, ela vai permitir que algumas substâncias entrem e outras saiam, mas de forma seletiva, para manter a composição química dentro do núcleo diferente da composição química que está no citoplasma. Para dar forma a essa membrana nuclear, existem também algumas estruturas do citoesqueleto. E a estrutura do citoesqueleto que está ali dando forma para o núcleo são filamentos intermediários. No lado interno, como a gente já viu na aula sobre citoesqueleto, existem os laminofilamentos, que formam a lâmina nuclear no lado interno do núcleo. É a única estrutura do citoesqueleto que está no lado interno do núcleo. E no lado externo existem também alguns filamentos intermediários, dando forma, ajudando a dar forma a ele pela superfície externa. Com isso, a gente entende o que está fora do núcleo, na membrana, associado à membrana nuclear. Mas no lado de dentro do núcleo, o que é que a gente encontra? A gente encontra, obviamente, o DNA nas células eucariontes, óbvio que nas células procariontes o DNA não está envolto nessa membrana nuclear, ele está solto no citosol. Então, dentro do núcleo existe as moléculas de DNA. Essas moléculas de DNA elas estão associadas às proteínas. Algumas proteínas específicas associam-se ao DNA. Essas proteínas elas são fabricadas fora, no citoplasma, fora do núcleo, no citoplasma, mas elas precisam entrar. E como que elas entram? Através dos poros que existem na membrana nuclear. Dentro do núcleo, eles começam a se associar ao DNA para compactar ele. Diversos tipos de RNAs também estão presentes dentro do núcleo. Por que RNA dentro do núcleo? Porque é o local onde o RNA é fabricado. Então, os tipos de RNAs que existem são diversos. Os RNAs mensageiros, os RNAs ribossômicos, os RNAs transportadores, todos esses que eu citei, eles vão ter função fora do núcleo. Então, ele precisa sair do núcleo. Como que ele sai? Através dos poros. E existem alguns RNAs que ficam ali dentro do núcleo mesmo, ajudando no controle gênico, no controle da expressão gênica, que são os microRNAs, os pequenos RNAs, que ficam ali por dentro do núcleo mesmo.
E existe uma região dentro do núcleo chamada nucleolo, que é onde são sintetizados os RNAs ribossomais. Então, dentro do núcleo, existe uma região especial onde vai ser fabricados os RNAs ribossomais. O que é que o ribossomo faz? Ele sintetiza proteína. E proteína é uma das substâncias mais requeridas na célula. Então, como o RNA do ribossomo compõe o ribossomo, e o ribossomo ele é muito requerido dentro da célula, então o RNA ribossomal ele é muito sintetizado. Existe uma região dentro do núcleo especial só para sintetizar algumas partes desse RNA. E nas colorações, e quando a gente vai olhar no microscópio isso, ele aparece uma coloração diferente. Por isso a gente deu esse nome diferente para essa região, que é nucleolo. Além disso, obviamente, existe a matriz nuclear, ou nucleoplasma, que é o líquido onde está disperso todos esses componentes no interior do núcleo. O DNA associado às proteínas dentro do núcleo, a gente costuma chamar de cromatina. E a gente pode diferenciar a cromatina em dois tipos diferentes, a eucromatina e a heterocromatina. Então, na eucromatina, o DNA ele vai estar ativo, então ele não vai estar tão associado assim às proteínas, porque ele precisa estar livre para que aquela região, aqueles genes naquele DNA, eles consigam ser transcritos em RNA para depois serem traduzidos em proteínas. Já na heterocromatina, o DNA está muito condensado, ele está muito enrolado nas proteínas, então ele não vai ter chance daqueles genes naquela região daquele DNA de ser transcrito e nem traduzido. Afinal, um gene ele não vai ser transcrito a todo instante, ele não vai ser ativado a todo momento. Então, cada célula do teu corpo tem gene para fazer todas as coisas que seu corpo precisa, mas ele não vai fazer tudo ao mesmo tempo em todas as células, em todos os momentos. Cada gene ele tem que ser ativado no momento certo, na célula certa. Então, em alguns momentos, um gene vai estar ativado e vai estar na forma de eucromatina, e quando ele não está ativado, ele vai estar na forma de heterocromatina. Como que a gente diferencia? O DNA, quando ele está mais enrolado, ele é mais fácil de ver. Então, nas colorações no microscópio, a gente consegue ver ele mais escuro. Enquanto que a eucromatina, como ele não está tão enrolado assim nas proteínas, ela vai estar mais solta e mais difícil de ver no microscópio. Vai ficar com a cor mais clara. É muito fácil a gente perceber isso ao olhar uma micrografia, por exemplo. As regiões mais escuras são as regiões de heterocromatina, enquanto nas regiões claras o DNA vai estar um pouco mais dissolvido no nucleoplasma, então vai aparecer em regiões com a coloração mais clara. Dentro do núcleo existem várias moléculas de DNA. No caso dos eucariontes, o procarionte só tem um DNA cromossômico, só é um cromossomo. Já nos eucariontes, a gente tem mais de um cromossomo dentro do núcleo, a gente tem vários cromossomos. E o que é um cromossomo? É uma sequência de DNA, é uma molécula de DNA. Nos eucariontes, ela é linear, então ela não é circular como nos procariontes. E existem várias proteínas associadas, como eu já disse. Quando a gente olha no microscópio, um momento antes da divisão celular acontecer, a gente consegue ver os cromossomos com esses formatos que a gente está vendo na imagem. Então, eles têm esse formato que a gente costuma desenhar como um X. E eu vou mostrar por que nesse momento da divisão celular ele adquire essa conformação. Eu estou dizendo aqui que ele é linear, mas como que ele é linear e pode ter um formato de X ao mesmo tempo? A gente vai ver daqui a pouco. Cada DNA é constituído de uma longa molécula de DNA e as proteínas associadas. E que proteínas são essas? A gente pode ter duas classes de proteínas, as histonas e as proteínas não histônicas. As histonas são a principal classe, por isso que elas têm um nome especial só para as histonas. Já as outras proteínas são várias classes diferentes e não convém aqui ficar diferenciando nesse momento uma da outra. O complexo formado pelo DNA e por essas proteínas a gente chama de cromatina, como eu já falei. Como eu já disse, a associação entre o DNA e essas diversas proteínas se chama cromatina. E a cromatina, para ela se formar, ela existe sucessivos graus de enrolamento. Esses sucessivos graus, eles acontecem quando o DNA se enrola
nas proteínas. As proteínas elas vão se compactando umas às outras, se associando umas às outras, até formar uma estrutura bastante compacta, como vocês podem ver nessa figura aqui. Vocês já devem saber que uma célula humana ela tem 46 cromossomos. Essa informação ela é muito difundida. A gente tem 46 cromossomos. Mas cada espécie tem seu número característico de cromossomos nas células. Então, cada espécie vai ter seu número típico de cromossomos e ela vai se manter constante entre as espécies. E aqui vocês podem ver vários exemplos de espécies e a quantidade de cromossomos que elas têm. Pode ir de 2 em uma formiga, 8 em uma mosca, 380 numa borboleta e mais de 1.200 em uma samambaia. Normalmente, os vegetais eles podem chegar a ter números muito grandes realmente de cromossomos. E isso é característico de cada espécie. Então, cada espécie tem seu número típico de cromossomos. Esses cromossomos eles estão nas células somáticas, ou seja, naquelas células que não participam da reprodução, elas estão, no caso humano, em pares. Então, a gente tem 46 cromossomos que se dividem em 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos são aqueles que não vão determinar o sexo do indivíduo. E os cromossomos sexuais são aqueles que vão determinar o sexo. Então, a gente tem 23 pares, sendo que no caso das mulheres são 23 pares reais. Já no caso do homem, o X ele não pareia com o Y. Então, a gente diz que a gente tem 22 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos no homem que não fazem par. Esse tipo de conjunto cromossômicos que forma pares, a gente costuma chamar de diploide. Então, as células somáticas do ser humano são diploides, mas as células elas também podem ser haploides, como, por exemplo, as células reprodutivas. As células reprodutivas elas não têm pares de cromossomos, elas têm cromossomos individuais. Outras espécies também podem ter conjuntos não diploides, que a gente chama de poliploides. O exemplo aqui que eu posso dar é o kiwi. O kiwi ele tem no total 147 cromossomos, só que eles não estão divididos em pares, mas em conjuntos de 6. Então, é uma espécie hexaploide, formando 29 conjuntos de 6 cromossomos. Então, cada um desses 6 é o mesmo cromossomo em diferentes versões. Da mesma forma que cada cromossomo que a gente tem na célula humana, a gente considera um cromossomo em diferentes versões. Então, a gente tem nas células somáticas o cromossomo 1 em 2 versões, uma que você herdou do seu pai e uma que você herdou da sua mãe biológica. E assim sucessivamente, até o 22. Sendo que os últimos cromossomos podem ser 2 cromossomos X ou um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, diferenciando as células haploides das células diploides. As células haploides a gente costuma representar pela letra N, que representa um número X de cromossomos que uma célula pode ter. E as células diploides a gente representa por 2N, que seria o dobro dessa quantidade N de cromossomos. Então, a gente tem 23 cromossomos, tipos de cromossomos, vezes 2, que dá 46 cromossomos em uma célula somática, que é diploide. E na célula haploide, a gente tem 23 cromossomos, que é um exemplo, os óvulos e os espermatozoides. E os óvulos e os espermatozoides, eles vão se unir, como são haploides, eles vão se unir no momento da fecundação para formar as células diploides, que vão constituir todo o restante do corpo de um organismo. O cromossomo ele possui estruturas que é indispensável para a sua replicação. Para que o DNA passe de uma célula para outra, ele precisa se replicar. E para que a replicação ocorra, existem essas estruturas especiais no cromossomo que vão ajudar com que isso aconteça. A primeira delas é o centrômero. O centrômero está no interior do cromossomo, mas não necessariamente no meio. Ele pode estar mais no meio ou ele pode estar mais para uma das pontas. Ele vai participar no momento da divisão das 2 cópias do DNA. O telômero são as pontas do DNA. Então, as pontas do DNA são chamadas de telômero e estão associadas ao envelhecimento da célula.
E a célula possui também inúmeras origens de replicação. E o que ocorre no momento dessa replicação? Como eu disse, o DNA ele é linear, então ele tem apenas duas pontas. No momento que o DNA se replica, antes das duas células se dividirem, vai ocorrer essa estrutura que se assemelha a um X. E a gente chama cada uma dessas cópias do DNA de cromátides irmãs. Então, aqui é um cromossomo com uma única cromátide, aqui são dois cromossomos com duas cromátides, e essas duas cromátides são irmãs. E nesse momento aqui, que vai ocorrer a divisão da célula e a separação dos centrômeros, que está representado aqui, essas duas cromátides vão passar a ser dois cromossomos diferentes e idênticos. Então, recapitulando, uma cromátide com um cromossomo com duas cromátides, dois cromossomos e duas cromátides. Os cromossomos eles podem ser classificados conforme a posição que o centrômero ocupa na sua estrutura. Então, um cromossomo cujo centrômero está exatamente no meio da estrutura, a gente chama esse de cromossomo metacêntrico. Um cromossomo em que o centrômero está um pouco acima ou abaixo, ele vai ser um submetacêntrico. Quando ele está bem próximo da extremidade da estrutura, mas ainda existem pequenos braços em um dos lados, a gente chama o cromossomo de acrocêntrico. Quando o centrômero está exatamente na ponta do cromossomo, ou seja, no mesmo local que está o telômero, a gente chama esse cromossomo de telocêntrico. Então, essa classificação ela é importante para a gente conseguir identificar qual cromossomo é qual quando a gente está olhando uma célula. Então, como que eu sei que o cromossomo que eu estou observando é o cromossomo 20? Eu sei pela estrutura que ele tem e pela posição do centrômero e pelo tamanho que ele tem também. O nome dado a esse conjunto de cromossomos é cariótipo e a gente costuma analisar o cariótipo para determinar se uma célula é de um tipo X, de um tipo Y, de uma espécie tal, e se aquela célula está saudável ou não. Como que a gente faz isso? Porque a morfologia de um cromossomo e a quantidade de cromossomos dentro de uma célula, ela é constante entre uma espécie e outra. É diferente entre as espécies, mas dentro de uma espécie ela é constante. Então, analisando uma célula humana, eu consigo, por exemplo, identificar se está faltando uma região de DNA dentro de um cromossomo e que aquilo pode acarretar alguma doença, ou que uma doença X foi causada por conta dessa estrutura diferente naquele cromossomo que você está observando. Então, ela é importante para determinar características até mesmo de saúde, além de ajudar a identificar materiais genéticos. Um cariótipo normal humano de uma pessoa que não tem nenhuma síndrome ou não tem nenhuma doença de origem cromossômica, ou um indivíduo do sexo feminino vai ter um cariótipo 46XX. 46 é o número total de cromossomos e depois a gente coloca uma vírgula e identifica os cromossomos sexuais, para a gente identificar o sexo do indivíduo, que pode ser X, Y no caso de um homem e XX no caso de uma mulher. E todos esses cromossomos, eles não estão faltando nenhum pedaço. Eles estão todos inteiros, ou não tem nenhum pedaço a mais que não devia estar ali. Só que, como a gente sabe, algumas alterações cromossômicas podem provocar síndromes ou doenças. Uma síndrome que uma alteração cromossômica pode causar é a síndrome de Down, que ocorre no caso de uma presença de um cromossomo 21 a mais dentro das células daquele indivíduo que tem a síndrome de Down. Nem precisa ser o cromossomo 21 inteiro, pode ser uma trissomia parcial. Pode ser que seja um pedaço a mais do cromossomo 21 ali naquele cariótipo, que também pode ser identificado através de análise de cariótipo. Então, qual o cariótipo de um indivíduo que tem síndrome de Down? Se for do sexo feminino, ele tem 47, ou seja, 46 mais o 21, então é 47
XX mais 21 se for uma mulher e 47XY mais 21 se for um homem. Nos casos em que uma pessoa tem um cromossomo a mais, a gente chama de trissomia, ou seja, 3 cromossomos. A maioria das trissomias, elas não são viáveis, ou seja, se acontecer de um feto desenvolver uma trissomia de alguns dos outros cromossomos, vai ocorrer um aborto espontâneo. Mas a trissomia do cromossomo 21, ela gera indivíduos viáveis, ou seja, a pessoa consegue nascer e crescer, apesar dos seus prejuízos no desenvolvimento. O oposto da trissomia é a monossomia, que é o caso em que uma pessoa não tem um dos cromossomos. Um exemplo aqui é a síndrome de Turner, que ocorre uma monossomia do cromossomo X. Então, um indivíduo do sexo feminino teria 2X e um do masculino, um X e um Y. E uma pessoa com síndrome de Turner é uma mulher que nasce só com um X. E é uma alteração cromossômica rara, mais rara do que a síndrome de Down, porque muitas vezes pode ocorrer até mesmo um aborto antes desse indivíduo nascer. Então, o cariótipo da pessoa com síndrome de Turner é 45X. Então, normal seria 46, ele tem um cromossomo a menos 45, e o X que vai determinar as características sexuais femininas para essa pessoa. O síndrome de Klinefelter ocorre quando um homem ele tem 2 cromossomos X. O normal seria o homem ter apenas um cromossomo X, e nesse caso ele tem 2 cromossomos X. Esse cromossomo X vai causar algumas alterações na fisionomia da pessoa, principalmente durante a maturação sexual. Vai ocorrer algumas alterações como o aumento das mamas e a quantidade pequena de pelos corporais. Além desse, existem outras alterações cromossômicas. Um caso muito raro seria uma pessoa ter 2Y, que muita gente chama de síndrome do super-homem, porque a pessoa, por ter uma dose extra de testosterona, acaba ficando mais alto e desenvolvendo até maior musculatura. E aqui eu queria fazer uma observação sobre outras monossomias. A monossomia, quando ela não é dos cromossomos sexuais, a gente representa o cariótipo, o número total de cromossomos, os cromossomos sexuais e depois o menos e o número do cromossomo, o que é o oposto do que a gente faz na trissomia ou até na tetrassomia, que a gente coloca o mais e o número do cromossomo que está aparecendo a mais ali no cariótipo. Existem também monossomias em que ocorre apenas a perda parcial do cromossomo, mas a gente não considera isso uma monossomia verdadeira. E vários tipos de câncer e síndromes são causados por esse tipo de monossomia parcial. Por que que perder um pedaço de um cromossomo pode ser danoso para a saúde de forma geral? Porque um pedaço do DNA ele pode conter um gene. Na genética moderna, a gente considera um gene como uma sequência de DNA que pode ser transcrito no RNA mensageiro e vai ser responsável pela síntese de uma proteína. Então, um gene é um pedaço do DNA que vai ser responsável por produzir uma proteína. E as proteínas, elas são importantes para a célula como um todo. É uma das estruturas mais requeridas dentro da célula, porque ela vai dar estrutura e função para muitas células. Então, a perda de um gene, de uma sequência de DNAs que contém um gene, ela pode causar um dano muito grande para a célula. A quantidade de proteína ela tem que ser regulada e não pode ter nem quantidades a mais e nem quantidades a menos. Então, se você tem um cromossomo a mais numa trissomia, é uma dose extra de uma proteína que está ali naquela célula. E isso pode ser prejudicial tanto quanto a falta daquela proteína, que é o caso de uma monossomia. Em alguns casos, o outro cromossomo daquele pai ele consegue suprir, mas nunca vai ser a mesma coisa de ter as duas cópias, porque a quantidade de proteína dentro dessa célula ela tem que ser regulada pelos 2 cromossomos, tem que ter as 2 cópias para regular a quantidade de proteína dentro da célula. Então aqui, só para lembrar sobre essas etapas da expressão gênica, que é pegar a informação que está no DNA, nos genes, e fazer aquela informação chegar até a formação de uma proteína. Onde que ocorre
a transcrição e a tradução. A transcrição, ou seja, o DNA fazendo um RNA, e vai ocorrer dentro do núcleo, né? Por quê? É onde o DNA está. O DNA ele não sai do núcleo, a não ser, se lembre, do DNA que está nas mitocôndrias e nos cloroplastos, em que esse processo vai ocorrer lá dentro dessas estruturas, e o DNA dos procariotos, que vai ocorrer tudo no citoplasma, a transcrição e a tradução. Onde ocorre a tradução nos eucariotos? Também é no citoplasma. Onde que estão os ribossomos? No citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então, o RNA ele tem que sair do núcleo para ir para o citosol e ser sintetizado a proteína ali naquele compartimento, no citoplasma. Isso traz consequências biológicas muito intensas entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Por quê? Porque numa célula procariótica, tanto a transcrição quanto a tradução, ela ocorre no citoplasma. Então, conforme o RNA mensageiro vai sendo transcrito, um ribossomo já pode se associar à ponta dele e começar a fazer a tradução. Então, aqui está representado um DNA fazendo uma transcrição, e isso aqui é um RNA mensageiro, e essa estrutura é um ribossomo já acoplado no mesmo complexo, fazendo uma proteína. Enquanto que nas células eucarióticas, isso ocorre em dois momentos separados. Então, o RNA ele vai ser transcrito no núcleo e, como não existe um ribossomo para se associar a ele nesse mesmo momento, ele pode sofrer processamento. O que é o processamento? Processar um RNA é cortar pedaços dele e fazer ligações entre os pedaços que sobram. Então pense comigo, se eu editar pedaços diferentes, eu vou ter proteínas diferentes depois, não é? Se eu cortar o começo de um RNA mensageiro, vai ser muito diferente do que eu cortar o final desse mesmo RNA mensageiro. Vão originar proteínas diferentes. Então, um gene numa célula eucariótica, ela pode originar mais de uma proteína. Já nas células procarióticas, um gene só vai originar uma proteína porque não existe espaço nem tempo para fazer o processamento. Já o núcleo, ele dá esse espaço e esse tempo, essa separação entre esses dois processos, para que ocorra o processamento do RNA mensageiro antes de ocorrer a tradução, que é a síntese de proteínas. Um gene numa célula eucariótica pode fazer diferentes proteínas, mais de uma proteína. E normalmente isso é o que acontece. Já na célula procariótica, um gene, uma proteína. Para cada gene, uma proteína. Então, a quantidade de proteína numa célula eucariótica é muito maior, é muito mais rico a diversidade de proteínas na célula eucariótica do que na célula procariótica. Por isso que as células eucarióticas elas conseguem fazer muito mais coisas, conseguem ter uma diversidade maior de tipos celulares nas células eucarióticas do que nas células procarióticas. Então, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo as principais ideias e as principais consequências biológicas do núcleo e dos cromossomos. E a gente se vê na próxima aula. Até lá!